Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Hoje nós vamos mais uma vez trabalhar com o Salmodiai. Levando em consideração que nós já estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês da família, então escolhemos o Salmo 127 para introduzir essa série de salmodiais, ou de Salmodiai, que podemos trabalhar no mês de maio. Vamos pensar um pouco, então, na família, tá bom? Então, o que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar tarde, de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ótimo. Esse salmo mesmo fala sobre a família. É um salmo de cântico, de romagem, escrito por Salomão, como vocês sabem, o grande rei de Israel. Ele que soube realmente edificar um reino. Sim, porque durante o seu tempo foi o período áureo de riqueza e de expansão do território de Israel. Pois bem, eu fico aqui lembrando de um detalhe, porque o meu assunto não é apenas o Salmo 127, mas tem também o tema com uma pergunta, ou melhor, tem o tema que diz assim, as bênçãos do imprescindível, a bênção do que é imprescindível. Quando eu era seminarista em Recife, houve uma cheia, uma enchente na cidade e os lares foram invadidos pelas águas do rio Capibaribe e Beberibe. Um dos meus professores contou-nos que ele pegou um tonel, aquele depósito grande, e pôs no chão e pôs uma tábua e encheu de objetos para que eles não fossem atingidos pelas águas. Aí, lá para as tantas, o tonel virou. Por quê? Ele esqueceu que o tonel estava vazio, ou seja, ele esqueceu o imprescindível. O tonel podia até servir como uma espécie de proteção e de barco, mas vazio, ele flutuou e, consequentemente, virou tudo e desperdiçou tudo que havia tentado proteger. Lembro-me também que nos anos 80, um certo político que foi escolhido pelo Congresso para ser o presidente, e depois de todas aquelas demandas, etc., ele disse o seguinte, agora nem Deus impede eu subir a rampa do palácio. No dia seguinte, ele estava doente, e todos os esforços médicos, inclusive fora do Brasil, foram incapazes de curá-lo. É porque, às vezes, a gente faz planos e esquece o imprescindível que é Deus. Como diz a Bíblia, o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Bom, temos uma obrigação e um chamado de Deus para sermos dele cooperadores na construção do mundo, na construção da sociedade, na construção do Estado, na construção da igreja, na construção da família e na nossa particular casa ou residência, que é alguma coisa muito importante. Mas esse texto do Salmo 127, ainda no primeiro versículo, tem uma expressão que diz assim, em vão, quer dizer, inútil, não adianta. Em vão é o que não adianta, é aquilo que é inglório. Isso nos mostra que o imprescindível em todos os nossos projetos de vida não pode faltar. Na construção do mundo, Deus deu mandato aos nossos primeiros pais. Multipliquem, se espalhem, povoem, controlem, dominem tudo.
na terra, no mar e etc. Bom, na construção da sociedade, nós também temos um mandato de Deus, uma obrigação de sermos para com os demais homens luz e sal da terra, testemunho do poder e da graça de Deus. No Estado, nós temos também o dever de amar o nosso Estado ou nossa pátria, de zelar e contribuir com os nossos impostos e contribuir da melhor maneira possível para o bem comum da nossa sociedade. Bom, na igreja, nós não somos edificadores. É Cristo quem diz, edificarei a minha igreja, mas nós somos cooperadores, como diz o apóstolo Paulo. Somos cooperadores nesse projeto, cooperadores de Deus nesse projeto, não é? Enfim, também na família. Eu sei que a questão de construir na família, porque nem todos, evidentemente, se casam. Consequentemente, nem todos podem formar uma família. Mas aqueles que se casam, normalmente, começam a célula para formar uma família. E essa família precisa de casa, tá? Então, somos também construtores da casa. Casa é um privilégio que nem todos têm, é verdade. Mas, normalmente, as pessoas procuram ter a casa para acolher ele e a sua família, e quando não tem, alugam ou é cedida ou mesmo financiada. Mas é algo realmente de extrema importância para uma família ter casa própria. Mas a lição principal está no versículo 2, que diz assim: se o Senhor não edificará a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar cedo, deitar tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, a lição principal é que todo esforço humano ou todo sacrifício pode ser inglório, pode ser em vão, se não tiver a bênção de Deus. Muitas pessoas, a gente conhece, até se enriquecem, mas não conseguem edificar a sua própria casa. Muitos ganham dinheiro e perde os filhos, perde o cônjuge e etc. Tal, porque não edificaram a casa. A Bíblia fala, inclusive, que uma pessoa sábia ou uma mulher sábia edifica a sua casa. Mas uma mulher insensata, com suas próprias mãos, a derrubam. Então, veja que o imprescindível não é o esforço humano, não é a atividade humana, não são os projetos humanos. O imprescindível é a bênção de Deus, tá bom? Percebam, uma casa ou uma construção leva-se muito tempo. Requer que faça-se projeto, planejamento, execução, e nunca as coisas são do dia para a noite, uma construção. Mas já prestaram atenção como é fácil fazer uma demolição? Demolição é muito rápido. Inclusive, tem empresas especializadas, olha, que questão de minutos ou de poucas horas, dependendo, lá se faz toda a demolição, todo o trabalho, o esforço envidado em tempos de construir, foi tudo abaixo. Não é verdade? Ok. Então, é inútil o esforço humano quando não se tem a bênção de Deus. Agora, para se construir, não. Como disse, gasta-se tempo, planejamento, esforço, sacrifícios, abnegação, porque muitas vezes as pessoas estão construindo, até passam por privações com o objetivo de focar naquilo que estão construindo. Então, o versículo 2 é interessante quando diz assim, é inútil porque aos seus amados, ou seja, aos amados de Deus, ele dá enquanto dormem. Bom, você pode até pensar, tá vendo? Deus não quer que eu levante cedo, de madrugada, que faça esforço. Não, não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que Deus cuida de nós, conhece as nossas necessidades e tem prazer em nos abençoar, em fazer o nosso esforço prosperar, em fazer com que as coisas deem certo. Sim, Deus é que faz isso. Por isso que o Salmo começa, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam, tá bom? Então não é uma apologia à preguiça ou à acomodação, mas é uma ênfase a confiar em Deus e a trabalhar
nesse propósito, sendo cooperador de Deus, porque vem de Deus. Agora, chama-nos a atenção também o versículo número 3, que eu acho por demais importância, que diz assim: herança do Senhor são os filhos. Eita, que coisa! Nos nossos dias, tantos casais e pessoas estão precisando encarnar esta palavra. Gente, filhos filhos não são trambolhos, não são coisas para nos prejudicar e atrapalhar a nossa vida, nem a vida do casal. Filhos, herança do Senhor. Claro que na sociedade de Israel, principalmente antigamente, quanto mais filhos, mais abençoados eram. Assim como os animais que tinham muita prole, davam muitas crias, eram uma bênção, assim também eram as mulheres abençoadas por ter muitos filhos, e os homens também por terem muitos filhos. Ter filho, então, na Bíblia, é sempre sinônimo de bênção. A Bíblia diz, herança do Senhor. Agora, nem todos os casais podem ou sequer conseguem ter filhos legítimos, é verdade. Mas a Bíblia diz que esses filhos é o fruto do ventre, seu galardão. Se é fruto do ventre, então está falando especialmente e principalmente dos frutos gerados pelo casal ou pelos cônjuges, não é? A maioria dos que não querem, mesmo casados, ter filhos, não quero. A gente escuta muito isso nos nossos dias, principalmente por parte da mulher, é porque nunca, em geral, essas pessoas nunca experimentaram ter filhos. Não sabem o que é bom. Ou então porque não enxergam nada mais do que os seus projetos pessoais, os seus projetos econômicos, profissionais, às vezes até projetos estéticos, ou estão acomodados porque não querem ter trabalho, porque evidentemente ter filhos e criar filhos dá muito trabalho. E isso sem falar. E agora, particularmente como pastor, eu digo, é falta de fé na palavra e nas promessas de Deus, que diz que são bênçãos para a nossa vida. Até o versículo 4 desse salmo diz assim, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flechas na mão do guerreiro. Não são poucos os casos dos filhos que se tornam arrimo da família e esperança e segurança de afeto e de amparo na velhice e na enfermidade. Filhos são investimento, se não investimento financeiro ou puramente emocional, são investimento porque eles são bênção de Deus. É investimento. Quando as pessoas estão frustradas por não terem filhos, em geral, tem exceções, é verdade, mas em geral o que elas fazem? Vão criar gatos e cães, ou cães e gatos. Outro tipo de animal, para de um certo modo suprimir as suas carências e a necessidade de paternidade. Não é? É isso mesmo. Vamos falar com franqueza. Não adianta, é o que a Bíblia diz, os filhos são bênção, são herança e são como flechas na mão do guerreiro. Flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. A aljava era aquele instrumento que o guerreiro colocava nas suas costas para segurar e carregar as flechas, os dardos. Né? Feliz o homem, então, que enche a aljava de flechas. Isso é sinal de bênção e é também sinal de prosperidade. Né? Sinal de prosperidade. Para os que pensam que filhos só dão trabalho e despesa, eu sempre gosto de fazer a pergunta, então, quanto é que você quer para vender, ou por quanto você vende seus filhos, ou seu filho, ou sua filha? Ah, não está vendo, não vendo por dinheiro nenhum. Ah, é? Mas dá a impressão que você está falando que filho é só uma coisa para extravancar, ou não extravancar, mas atrapalhar a vida. Né? Por quanto você venderia seus filhos? É uma boa pergunta nesse momento para pensar. Agora,
veja o que a Bíblia diz, finalmente, diz assim, os filhos da mocidade. Feliz, enchia o aljava dos filhos da mocidade. Sabe, isso é uma indicação que Deus está dando na sabedoria divina, que é o tempo próprio para ter filhos, é exatamente durante a juventude, durante a mocidade. Porque lá nós estamos só construindo, lá nós estamos só trabalhando, nós estamos investindo. É a época. Porque depois de idosos, não somente há um acesseamento da possibilidade de ter filhos, tanto na mulher como também no homem, é mais raro, mas acontece, não é? Nós devemos entender que, para criar filhos, é necessário e importante ter o vigor. Vigor para acompanhá-los, vigor para brincar com eles, vigor para disciplinar, vigor para dar orientação, vigor para tudo. Então, por isso que a data certa é a juventude. E também porque com a velhice e as cãs, a nossa idade não é para ter filhos, é para ter netos. E usufruir a bênção de ser netos, ou de ter netos, de ser vô, de ser vó, e assim por diante, não é? Então, isso realmente faz parte das grandes bênçãos de Deus prometidas à família no Salmo 127. Então, eu quero deixar muito claro que todo esse salmo tem a mensagem central no seguinte: o que é imprescindível para você e para a sua família é que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão e vigia as sentinelas. Ok. Que Deus abençoe. Até uma próxima com a graça do Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém.